E aí, gente, mais um vídeo hoje com a entrevista do André Hernan com o Casares hoje. Patética. Vamos colocar pra ouvir um pouquinho? Vamos, é só o áudio, eu não posso mostrar o vídeo, então quem não ouviu, ouve. Tudo bem, presidente? Tudo bem aí? Calmo, e aí? Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Tranquilo? E aí, presidente? Tá falando ou não? Eu não. Não? Tô aqui fazendo uma gravação aqui, presidente. Aí eu tô vendo. Vamos dar uma palavrinha? Vamos. Eu sei que te abordei assim de bate-pronto, com câmera ligada, eu sei que você sempre é bem solícito, mas não tô querendo te pressionar não. De forma nenhuma. Você é um grande profissional. Vamos falar. É um prazer. Boa, vamos ali? Vamos. A assessoria vai ficar brava comigo ou não? Não, eu já aviso. Aqui é tudo de improviso. Eu aviso assim. eles, Tá bom, vamos lá então. Vamos lá, fala com o presidente. Vamos lá. Ah, tem que ser assim, né? Vamos aqui de bate-pronto. Bora. Valeu? Valeu. Bom, presidente, obrigado aí por atender. Sei que às vezes é assim, na correria mesmo. Mas, presidente, acho que era importante se pronunciar depois da eliminação, da maneira que foi, uma semana turbulenta. E eu queria te perguntar assim, logo de cara, essa questão do Rogério, essa questão dos jogadores, que é uma coisa que ficou muito no noticiário essa semana. Teve mesmo assim o pedido dos jogadores em relação à postura do Rogério com o Marcos Paulo? Teve esse pedido dos jogadores em relação ao que foi dito pelo Rogério ao jogador? André, quem vive na bola, no futebol, sabe que é normal no vestiário, no jogo, no treino, você ter cobranças mais ásperas, duras. Isso é normal. Às vezes um jogador ou outro tem uma posição. E o diálogo é importante. Não foi nessa potencialização do como mostrar. Uma conversa do elenco eu acho produtiva, o Rogério achou produtivo, o elenco achou produtivo. Mas nada além do que uma cobrança normal do dia a dia do futebol. Quem conhece o mundo da bola sabe que o vestiário às vezes é tenso, a partida é tenso, o treino é tenso. E existe cobrança, existe hierarquia, existe disciplina. E o técnico também tem que fazer com que o pensamento dele sobreponha a todos. E é aquela máxima, né? Ninguém é maior que a instituição, seja o presidente, o técnico, o jogador. E temos diretrizes, temos disciplina, e foi isso que aconteceu, mas com normalidade. Aqui ganhou uma proporção e a gente sabe que quando você perde uma classificação, tudo ganha um peso maior. A questão do Rogério, né? Como você falou, o São Paulo de repente pensa em trocar o técnico, aquela coisa toda, o Rogério está pressionado. Em algum momento vocês pensaram em trocar o comando técnico do São Paulo? Em nenhum momento. É importante essa. Nenhum momento. O trabalho do Rogério Ceni é ruim, bicho. Bicho. Sua, porque veja, nós prezamos pelo profissionalismo, a longevidade de um técnico, trabalho a longo prazo. No caso do Rogério, ele perdeu muitos jogadores por contusões, a maioria contusões traumáticas, de jogadores protagonistas. Veja, lateral direito, lateral esquerdo, atacante, meias, dá para escolher, sem contar os defensores, né? Arboleda, Diego Costa, Ferrares. Então, foi um conjunto de situações que não seria justo você cobrar do Rogério se você perde na tua equipe, que é uma equipe competente aqui de mídia, de uma vez só, 70% do seu elenco principal. Com o Amazon Prime você tem frete grátis, filmes e séries e milhões de músicas. Tudo isso por R$14,90. Aqui de mídia, de uma vez só, 70% do seu elenco principal, protagonista, vai talvez trazer um prejuízo do seu trabalho. E o teu acionista não pode crucificar a pessoa em razão disso. Bom, isso nunca foi discutido, o trabalho continua, os treinamentos continuam. Veja, o São Paulo experimentou uma fórmula nos últimos 6 anos, salvo engano, nós trocamos 9, 10 técnicos, sem contar interinos, substitutos, os provisórios. Deu certo? É uma receita que dá certo? Claro que não. Nós temos que ter pés no chão, tranquilidade e muita serenidade. E muita gente, mas o presidente tem que falar, mas falar por quê? Porque tudo está dentro da normalidade. O técnico tem contrato, ele é o chefe do departamento do futebol, da parte da comissão técnica de campo, a diretoria está muito próxima de tudo. E, claro, foi uma desclassificação doída, ruim, inadmissível até, mas nós estamos vendo o campeonato. E aí, Júlio Casaro, vai ter cobrança nesse trabalho aí, ruim do Rogério Ceni? Hoje esse mesmo clube que nos ganhou, nos tirou a classificação dos pênaltis, é finalista do campeonato. E isso não nos consola, não é nenhum tipo de tranquilidade. Pelo
contrário, há uma cobrança de todos nós, inclusive dos próprios profissionais. Mas o trabalho segue, nós temos aí a Sul-Americana, a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, e aí sim, nós temos que trabalhar com as mudanças que já foram feitas na área médica, na questão da USP, na preparação física, e no fortalecimento institucional. Você mesmo fez uma matéria onde mostrou a realidade do CT. Hoje é uma outra estrutura. Estamos agora atacando a última parte, que é o vestiário aqui do CT. Então nós temos assim, olhando para o futuro, com uma condição melhor financeira, não de caixa, mas de econômica, no balanço vai ser publicado, e trabalhamos. Agora é o momento, e é por isso que eu falo, pessoal, não tem que falar, né? Estou falando com você hoje pela oportunidade, mas agora é trabalho, né? E falar menos. Porque eu te abordei também. Falar menos? Você já faz isso há muito tempo, ô Júlio Casaro. Você só fala menos só, velho. Tem que colocar a cara a tapa. Por isso que você está falando, presidente, mas assim, para entender, até para o torcedor também poder esclarecer, né? Como é que está a relação dos jogadores, desses atletas que foram questionar a questão do Rogério com o treinador? Hoje é uma situação que está totalmente fechada, totalmente uma pedra no assunto, ou ainda existe algo que precisa ser alcançado nessa relação? Eu sinto que no dia a dia, você sabe que eu sou um presidente que estou sempre no futebol, eu sinto no dia a dia que as coisas estão tranquilas. É claro que o futebol é dinâmico, e claro que a relação humana ela deve ser aprimorada por todas as partes, a cada dia. O mundo mudou, o mundo hoje tem uma velocidade muito grande de redes sociais, etc. Então isso é uma dinâmica normal, e todos nós devemos investir no melhor relacionamento possível. Mas o que eu vejo no treinamento, eu estou aqui todos os dias, é um clima muito bom dos profissionais, na hora do almoço, na hora do café, na hora do treino efetivo. Eu acredito que são coisas superadas, e eu coloco como uma questão normal. Se nós fôssemos focalizar o que acontece no vestiário depois de um jogo, mesmo dentro de campo, nós já vimos jogadores de vários clubes, querendo se pegar até. Todo mundo quer ganhar, todo mundo quer o melhor, então às vezes, e todo mundo quer jogar. Você tem um elenco com 32 jogadores, todo mundo quer seu espaço. O espaço deve ser ganho dentro do treinamento, dentro do campo, dentro da atividade. Eu vejo isso no episódio superado, e foi um episódio, eu repito, muito tranquilo, não houve todo esse estardalhaço de colocar. O que é normal também, as pessoas especularem, o que interessa é o trabalho, o que interessa é o diálogo, e o que interessa é você saber onde você quer chegar. Logo depois da eliminação do Paulista, teve a mudança no departamento médico, né? A mudança de profissionais. A opção pela saída do Dr. Sanches, ou pelo menos pela mudança de cargo ali, para não mais para o dia a dia. Isso foi pressão? Qual foi a ideia? Muito boa pergunta, né? Esse é um trabalho que vem sendo preparado há muito tempo. Nós temos o Departamento de Excelência Médica, os profissionais que hoje estão aqui no CT estavam em Cotia, estavam sendo preparados. Nós tínhamos tudo planejado para fazer após o Campeonato Paulista. Como veio a desclassificação e nós temos aí quase um mês de inatividade, em termos de jogo, foi decidido antecipar, que é muito natural. Então veio o Dr. Ricardo, o Dr. Fábio e o Dr. Sanches, com a experiência, com a história que ele tem, ele vai fazer a coordenação de uma transição, que não é tão simples, né? Então não há nenhum tipo de ataque pontual, achar um culpado, esse ou aquele. Não. É algo planejado, ia acontecer após o Campeonato Paulista, teve a desclassificação, antecipamos. Até porque o time hoje treina em 2 períodos, o time fará amistosos, e é importante esses novos profissionais, sem abrir mão do conhecimento histórico e técnico do Dr. Sanches, estar aqui presente. Na questão da preparação física também é um caso que não foi feito agora. O convênio com a USP foi de 2022, ele estava sendo trabalhado. E esse é o momento de que nós iríamos implantar, tudo depois do Campeonato Paulista. E o depois é esse, perdemos a classificação, o Campeonato Paulista acabou, então implantamos. O Galo teve que fazer uma cirurgia de correção lá em Buenos Aires. Ficou assim ontem na torcida do São Paulo, muitos questionamentos. Por que não aqui no Brasil? Por que não com os profissionais do São Paulo? Por que essa opção em Buenos Aires? O Wellington também teve que fazer uma cirurgia de correção no momento em que o departamento médico tem essa mudança. Por que essas opções, e como o São Paulo vê esses questionamentos todos que vêm de torcedores e também muito de quem cobre o dia a dia do São Paulo? Olha, o São Paulo olha questionamento torcedor como
muita tranquilidade. Acho até normal, porque quando você ganha, o humor é um. Quando você perde, o humor é outro, é natural. Mas nós aqui fazemos todas as nossas ações com convicções. Para nós, o atleta que tem um problema médico, ele é um paciente que deve ser respeitado. Nós mesmos podemos ter um médico numa empresa e queremos dizer, ó, eu quero fazer com esse médico porque ele já me operou. O que interessa é que o São Paulo acompanhou, supervisionou e fez todas as ações conjuntamente com esse médico, como que a gente possa dizer, um médico que tem um histórico com alguns atletas. Mas o Ferrarense foi operado aqui com o Dr. Moisés Cohen e os outros também. É um caso ou outro que você tem que respeitar também a questão pessoal do paciente, atleta-paciente. Mas o São Paulo vê isso com muita tranquilidade. Nós sabemos que o pós-jogo de uma desclassificação, ele é turbulento. E as coisas andam, porque se você ficar preocupado apenas com a repercussão de um lado ou de outro, você acaba não fazendo o planejamento. São Paulo vem aí com um balanço financeiro onde nós vamos apresentar um superávit, onde nós já estamos diminuindo a dívida e nós estamos mantendo um time competitivo, contratando 9 jogadores. E é um clube que tem marcado a sua presença dentro de uma coisa muito importante que eu acho, que é a transparência e o trabalho. Nunca se trabalhou tanto no São Paulo. E nós podemos observar com o próprio técnico, a comissão técnica, os dirigentes que estão aqui, os dirigentes que estão no Morumbi. O resultado não vem, é muito ruim. Veja, nós vamos ter tivemos uma semifinal sem 3 grandes clubes de São Paulo. Eu acho que é algo que realmente você tem que se preocupar. Não é o lugar que nós queremos para São Paulo. Mas já aconteceu. Eu tenho que olhar agora a Sul-Americana, a Copa do Brasil e o Brasil. Presidente, você falou de superávit. Vocês têm que... Cado da Copa do Brasil, Sul-Americana, e se não ganhar? E se não chegar à final? E aí? Do balanço, e o São Paulo vai ao mercado, 4 reforços, é isso que vocês estão mirando? Ou não tem uma quantidade exata? Como é que vocês estão planejando isso? São Paulo, André, ele contratou 9 jogadores, mudou um ciclo e atendeu às características de posições que o Rogério precisava. Nós temos restrições financeiras, nós temos um orçamento e nós não vamos fugir disso. Eu não vou aqui falar em absolutamente quantidade de contratações. Podemos ter oportunidades, as oportunidades são analisadas com criatividade, com condições econômicas, com oportunidades. Mas nesse momento nós não podemos falar nada. E a gente vê, é normal, eu vejo nas redes sociais, cada dia aparece um nome. Eduardo Sacha, né? Vários, tem uma coleção. E o empresário põe na prateleira, às vezes até alguns atletas, o que é normal nesse meio, mas não todo dia, olha, surgiu esse nome, surgiu aquele outro nome. Isso é coisa de rede social, de interesses comerciais, o que é normal no mundo capitalista do futebol que nós vivemos. Nós nem olhamos isso, olhamos assim pelas indagações. Júlio, mas você contratou hoje o lateral direito. Pra que você contratou? É melhor usar o jogador da base. Você contratou o lateral. São 6 laterais. Pra quê? Um dia tem um jogador. E ainda um lateral meia boca, hein? Podia ter subido da base. Filho, o jogador Raí do Ituano. Meu Deus do céu. Com o Amazon Prime você tem frete grátis, filmes e séries e milhões de músicas. Tudo isso por R$14,90. Jogador que se especula. Talvez jogador que não está bem no centro, está fora de jogo, quer estar na prateleira. Isso é normal no nosso meio. Nós temos uma convicção, uma restrição orçamentária e vamos cumprir. Nós contratamos 9 jogadores. Infelizmente, muitas contusões tiraram o São Paulo de uma luta que nós entendíamos que seria mais eficaz. E isso atrapalhou. E claro que se houver a oportunidade de reposição dessas posições dentro das nossas condições, nós faremos. Sem prometer número de contratações, nomes, absolutamente nada. Ou seja, não dá para assim, prometer um grande nome, aquela coisa de uma contratação bombástica, nada disso. Não. Acho que o nosso feitio... É lógico, São Paulo não tem dinheiro. Quem o São Paulo vai contratar quem? Bom jogador.
foi trabalhar e quando conseguir anunciar. Porque nós temos experiência de várias outras agremiações que às vezes eu falo só, o time tem interesse por um grande jogador e característica internacional, depois frustra. Então nós temos que falar a verdade para o torcedor. O São Paulo vive um momento de reconstrução. O fato, depois de 3 anos, com 3 dígitos de déficit, a gente apresentar um superávit e uma redução da dívida, é um dos melhores indicadores dessa reconstrução. E nós não podemos rasgar esse planejamento que está dando certo. Nós temos que entender e o torcedor ouvir a verdade de que o São Paulo fará esforços, mas não fará loucura. Veja, hoje a nossa dívida ela vai ficar próxima de 1 ano de faturamento. Aí eu pergunto, quais os clubes chegaram nesse patamar? Quais os clubes estão longe desse patamar? Então isso é importante, para que amanhã mais tarde o São Paulo não seja obrigado a sentar com o empresário, com a corda no pescoço e entregar o São Paulo. É isso que nós não queremos. Nós queremos entregar o São Paulo em pé, para parcerias ou não, mas um São Paulo em pé e com uma saúde financeira. Eu sempre brinco, e quando nós assumimos, o São Paulo tinha um valor de uma ação fictícia, eventual, uma ação na Bolsa. Hoje essa ação tem um aumento potencial de mais de 400% pelos resultados obtidos dentro e fora do campo. Dentro do campo, ganhamos um título em 2021 que nos tirou de uma fila, e eu sempre brinco, dizer o seguinte, quando um co-irmão que estava na fila ganhou um título regional, parou o Brasil em comemoração. Então o São Paulo tem a mesma conotação da sua importância naquele momento histórico. Depois chegamos a 2 finais e uma semifinal de Copa do Brasil. E esse ano começou agora, começou mal. Júlio Casares, é pouco chegar uma semifinal de Sul-Americana e a vergonha que no Paulistão também. Ah, vocês só quer passar o pano pra vocês, bicho. Quem sabe melhora no decorrer e no resto da temporada. O presidente, para fechar aqui, te agradecer esse papo inesperado aqui de última hora. Velho, você fala do São Paulo do ano passado não ter sido competitivo em finais, de precisar melhorar em finais, de ser melhor em campo nas decisões. Esse ano não chegou nem numa decisão, parou nas quartas de final. O São Paulo andou um pouco para trás em relação ao ano passado, é isso que vai se cobrar principalmente do treinador? Não, o que se vai se cobrar é uma melhor performance, não tem dúvida de todos nós, é uma cobrança coletiva, não é só em cima do treinador, é em cima de todos nós que temos metas, dirigentes, atletas, todos, é um conjunto. Agora, em 2021 nós começamos muito bem ganhando o título que nos tirou da fila, e depois o resto da temporada foi ruim naquele ano, né? Então esperamos que esse ano seja o contrário, que a gente melhore. Então o ano ainda estamos aí no primeiro trimestre, então nós acreditamos que podemos melhorar, e principalmente a nossa preocupação maior é o Campeonato Brasileiro, um campeonato muito difícil que nós temos que nos preparar. Então essa é a grande realidade. Agora, o time que chega a várias finais, chegou em 2 e não ganhou, é reflexo de um tempo que o time não chega a finais. Ele tem que se acostumar de novo a disputar finais. E se acostumando a disputar finais, ele vai ter mais chances de conquistar um título ou outro dentro desse complexo mundo do calendário do futebol brasileiro. Mas eu vejo algo que não era diferente do que imaginávamos antes de assumir. Um clube que estava numa situação terrivelmente difícil, ainda com restrições, claro, mas que quando eu olho para trás, ele melhorou muito. Quando eu vou ter um balanço que apresenta um superávit depois de 3 anos, de 3 dígitos de déficit e a redução da dívida, e contratando, como contratamos 9 jogadores, é sinal de que o São Paulo começa a trilhar um caminho que deve seguir. Penoso, difícil, de reconstrução, mas que o torcedor entende. Se eu fizer qualquer ato irresponsável financeiramente, eu vou jogar o São Paulo no futuro com um grande problema e aí talvez irreversível. Então, os sinais estão mostrando que nós estamos conseguindo mudar. Mas é muito trabalho, é muita perseverança, é muita paciência, muita resiliência, mas sobretudo trabalho. O trabalho está sendo feito e vai continuar assim, sendo feito com verdade, com trabalho e com muito diálogo. Por isso que eu tenho falado um pouco, que nesse momento, a mensagem que eu quero dar para os profissionais é trabalhar ao menos e trabalhar mais. E é isso que nós estamos fazendo. Valeu, presidente. Obrigado mesmo. Bom trabalho. Valeu. Valeu, gente. Valeu. Meu Deus, ver o nosso presidente falar tanta asneira. Obrigado por ter aguentado. Eu não ia aguentar sozinho ouvir o Júlio Casares falar tanta asneira. Então, obrigado por ter
continuado comigo. Se inscreva no meu canal, ative o sininho e curte. Valeu, fui!